Vamos dar continuidade com alguns problemas. Então aqui nós temos uma estrutura de um escorregador e esse escorregador tem um vetor AB, AC e CD, do qual eu tenho o elemento estrutural CD que sustenta o escorregador. Eu quero posicionar esse elemento CD de modo que o ponto C fique na metade do caminho entre A e B, mas eu não sei qual é a distância na qual eu preciso posicionar o ponto D, então eu quero descobrir quem é H. Para isso ele fala que o ângulo formado entre AC e D, ele é um ângulo reto, então é um ângulo de 90 graus. Então a partir disso determinem as coordenadas do ponto D que são necessárias aqui. Eu coloquei algumas informações que são fáceis de obter, onde o ponto A ele só tem uma cota, então ele está localizado na altura 5, que é dada aqui. O ponto B, ele não tem altura e nem coordenada em x, então ele está localizado em 12. E então eu tenho aqui o ponto A 005, o ponto B 012, com isso eu monto o vetor RAB. A partir do vetor RAB eu tiro o seu módulo e com isso eu consigo obter o vetor unitário RAB, que é dado dessa forma. A partir disso, nós temos duas opções para calcular as coordenadas do ponto C, porque nós precisamos do vetor CD, que são as seguintes. A partir desse vetor unitário, eu posso conseguir o módulo de AC no plano, tá? Aqui. Então, o módulo de AC no plano YZ vai ser, o triângulo é de 5, 12, 13, então a distância aqui é 6,5, e a partir disso eu multiplico pelo vetor unitário de AB. Com o vetor unitário de AB, eu vou somar essa coordenada aqui, porque eu estava considerando ele no plano, né? Mas ele está no espaço, então ele tem uma coordenada 2. Essa é a primeira opção. A segunda é analisar que ele está no meio do caminho entre A e B, então a metade do caminho entre A e B é 6, na altura é 2,5 e eu tenho a coordenada 2. Então, com isso eu também monto o meu vetor, ou melhor, o meu ponto C. A diferença dos dois caminhos é que aqui eu monto o vetor AC, aqui eu monto o ponto C. Montando o ponto C, eu vou precisar construir o meu vetor CA e CD. Então, para construir o vetor CD, eu preciso do ponto D. Observem que o ponto D também não tem altura e não tem distância em x. Então, ele é dado por 0, H0. A partir disso, eu posso montar o meu vetor CD, que eu já vou colocar ele aqui. Então, agora eu tenho o vetor CD e também o CA, que eu aproveitei e já coloquei. Observem que CA é 2 menos 0, 6 menos 0 e 2,5 menos 5, que é menos 2,5. Então eu tenho esse vetor aqui. A partir disso, usando a informação que foi dada que o ângulo é reto, então é um ângulo de 90 graus, quer dizer que o cosseno dele é 0. A partir disso, nós podemos escrever o seguinte: cosseno de θ, que é igual ao RCD multiplicado pelo RCA dividido pelo módulo de CD vezes o módulo de CA vai me dar o valor do cosseno de θ, né? Na verdade, isso aqui é um produto escalar. Então, a partir desse produto escalar, nós vamos conseguir calcular quais são as coordenadas de H, ou melhor, o valor de H. Sabendo que isso aqui é 0, eu posso pegar esse membro e passar para cá multiplicando. Mas eu vou preservar esse daqui porque ele é um produto escalar. Então, a partir disso, eu tenho aqui dado o produto escalar de CD por CA. E isso vai ser igual a 0. Uma outra construção que nós poderíamos ter feito também, né, em vez de usar essa lógica aqui, que talvez seria até mais simples, é o seguinte:
A vezes B, ou melhor, o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de 90, isso aqui é zero. Então, eu tenho que A vezes B é igual a zero. E a partir disso eu faço esse cálculo. Então, vamos fazer isso aqui, onde eu tenho menos 2 vezes 2, que é o primeiro cálculo aqui, ó, é menos 2i vezes 2i. Depois eu tenho 6 vezes h menos 6. E depois eu tenho 2,5 vezes 2,5, que eu vou colocar 2,5 ao quadrado. A partir disso, isso tudo é igual a zero. Então eu posso isolar o h. Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte. Primeiro eu vou passar aqui o menos 4, que agora vai virar mais 4. Menos 2,5 ao quadrado, que vai dar 6,25. Divido pelo 6, que está aqui multiplicando h menos 6. E passo esse menos 6 somando. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou obter h igual a 5,625 em pés. Então, esse foi o primeiro. O segundo, que é bastante diferente e com um nível de dificuldade talvez maior, nós temos a seguinte situação agora. Eu tenho aqui essa estrutura e eu quero colocar essas placas, porém elas são tridimensionais e eu quero descobrir qual é o ângulo formado entre elas aqui. Observem que se isso aqui estivesse no plano, eu ia, no caso aqui ele fala que são 12 placas, né? 12 placas idênticas, então eu preciso saber qual é o ângulo formado nesse triângulo e qual é a distância de, né, esse lado do triângulo. Os lados são iguais, né? Eu tenho um triângulo aqui que é isósceles, então eu tenho dois lados iguais e dois ângulos iguais, que são esses daqui. E o que acontece? Essa placa, se ela estivesse no plano, eu ia pegar 360, ia dividir por 12 e ia obter o valor, né, desses ângulos no plano. Porém, tem um detalhe agora. Isso aqui não está no plano. Ele é inclinado. Então, ele tem essa cara aqui. Então, observem que, para isso, para ter essa cara, eu vou precisar levantar ele do plano. E para isso ele vai modificar essa distância D aqui e vai modificar esse ângulo, de modo que eles formem uma circunferência aqui, né, do modo que está mostrado nessa figura do problema. Então, eu peguei essa figura aqui para a gente ver o seguinte. Ele no plano, ele fica bonitinho com esses ângulos, né, formando... Vou até escrever o seguinte, ele no plano, no caso aqui eu coloquei um plano XZ, ele vai ter 360 graus dividido por 12 placas, e aí isso vai dar 30 graus. Mas isso na sua projeção no plano. Essa projeção no plano ajuda a calcular esse lado daqui, ó.
que é um dos lados do triângulo. Então, eu posso usar a projeção no plano para isso. Então, se eu colocar ele bem no centro aqui do eixo, né, com a ponta na origem, eu vou dividir essa placa em dois lados. Então, um triângulo aqui e um outro triângulo aqui. E a partir disso, a gente vai conseguir fazer alguns cálculos. E o primeiro deles vai ser o seguinte. Ele diz aqui, ó, que o telhado de um silo tem 12 painéis, e pede para determinar o ângulo. Mas ele dá essa medida aqui da altura. Então essa medida aqui foi dada, ela está escrita aqui, ó, é 2 pés. E ele dá o diâmetro desse cilindro, né? Por que esse diâmetro é útil? Porque supondo que eu encaixe cada peça dessa e a parte média dela coincida com o cilindro, então quer dizer, passa aqui o cilindro e a parte média dele toca, né, como se fosse algo assim. A parte média dele é o ponto que toca nessa circunferência. Então, a partir disso, eu sei que essa distância é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro era aqui 8, eu vou ter que essa distância x é 4. Então, a partir disso, eu posso usar a lei dos senos para calcular qual é esse lado aqui. Então, observem que eu tenho um ângulo e tenho um lado. E tem um lado, né? Então, eu posso usar a tangente de θ para calcular aqui y sobre x, onde eu tenho que o ângulo é 15, o meu y é esse lado aqui e o meu x é o valor que eu tenho. Então, tangente de 15 vezes x vai ser igual ao y. Então, eu tenho aqui que esse x ele é igual a 4. Então, eu tenho 4 vezes a tangente de 15. Então, fazendo essa conta, eu vou obter esse valor que, na verdade, ele já colocou ali, né? Que é 0,72 em pés. Com isso, a gente conseguiu duas informações, né? Eu tenho a altura desse triângulo e eu tenho a distância, né, dele no plano, então da origem até esse ponto em x. Agora, eu também tenho a distância entre as extremidades da placa, que é a distância BC. E o que eu posso tentar calcular agora é qual é a distância AC. Descobrindo a distância AC, eu consigo calcular o ângulo AC entre AC e AB, né? Então, agora nosso objetivo é tentar descobrir quem é C e quem é B e quem é A. Então, vamos escrever os pontos A, B e C. Com essa distância, isso já é possível. Então, o ponto A, ele está na origem e ele só tem a altura. Então, ele vai ser 0, 2, 0. O ponto B, ele está no sentido positivo de Z. Então, ele tem aqui uma medida em x, que é 4, uma medida em y, que é 0, e uma medida em z, que vai ser 1,072. E agora, em relação ao meu ponto C, eu vou ter as mesmas coisas de B, só que agora ele aponta no sentido negativo. Então ele vai ser menos 1,072. A partir disso eu consigo montar os vetores AC e AB. Então o vetor AC
vai ser C menos A. Então eu vou ter aqui 4i menos 2j menos 1,072 em K. O vetor AB vai ser basicamente a mesma coisa, só que com um sinal trocado. Então aqui vai ser mais 1,072 em K. E agora, para determinar o ângulo, eu consigo com tranquilidade. Mas antes disso eu vou precisar de uma coisa, né? Eu vou precisar do módulo de AC e do módulo de AB. Mas, como esses lados são iguais, então o módulo de AC é igual ao módulo de AB. E isso vai dar 4,599, que basicamente esse valor é a distância D. Então, com isso eu consigo usar a fórmula do seno para calcular aqui cosseno inverso de RAC vezes RAB dividido pelo módulo de RAC vezes o módulo de RAB. Então essa conta aqui vai ser o seguinte: o RAB e aqui eu tenho um produto escalar dividido por 4,599 vezes 4,599, porque a distância é igual. Então, 4 vezes 4 mais 2 vezes 2 mais 1,072 ao quadrado. Pego isso, divido por 4,59 ao quadrado e vou obter um 0,891, que vai ser igual a θ. Então eu tenho aqui que θ é 27 graus. Então com isso vocês percebem que o ângulo aqui no espaço não é igual ao ângulo no plano. Bom, vamos para mais um, agora aumentando o nível de dificuldade de acordo com a proposição que ele faz. Então aqui, resumindo, a ideia é o seguinte: ele quer que você escreva o vetor força paralelo ao elemento estrutural DC, sabendo que a força que atua no elemento é G, é de 100 newtons, e aí ele dá essas coordenadas aí. Então tem ali um elemento circular, um elemento fixo aqui, que é a barra EC, e esse cabo tensionado é G. Então a partir disso, eu creio que nós já fizemos algo semelhante a esse exercício. Nós vamos precisar chegar até o vetor EG para calcular a expressão da força EG. Então o nosso primeiro passo é esse. Bom, aqui nós temos um triângulo que dá a proporção da distância de OD. Então eu tenho aqui B igual a 4, H igual a 3, então a hipotenusa é 5. Então quando eu multiplico ela por esse tamanho, isso aqui é o raio dessa circunferência, né, desse semicírculo, então nessa posição ele é proporcional a 4 e 3. Por isso eu consigo escrever então que x é igual a 4 sobre 5 de 150 e y é igual a 3 sobre 5 de 150. Então x vai ser 120 e y é igual a 3 sobre 5 de 150, que vai ser igual a 90.
Então já tem agora as coordenadas do ponto D. C eu também tenho, e A e B por enquanto não é necessário. Então vamos expressar isso aqui. O ponto C ele é dado por 0, 0, 360. O ponto D é dado por x igual a 120, y igual a 90 e não tem coordenada em z. Então ele é 0 também. Aqui a gente pode fazer uma correção, que essa imagem ela tem o z aqui. Então agora fica mais visível isso. Bom, feito isso, eu vou calcular o vetor RCD. Depois de calcular o vetor RCD, eu vou descobrir quem é o vetor RCE. E a partir disso eu consigo descobrir quem é o vetor EG. Então a primeira coisa é descobrir quem é CD, para depois descobrir quem é CE. Então o vetor RCD vai ser 120i mais 90 em J mais, ou melhor, menos 360 em K. A partir disso nós vamos obter o módulo do vetor RCD, que vai ser 390 milímetros. Com o módulo dele nós obtemos o seu unitário relacionado. Então o unitário de RCD vai ser o seu vetor dividido pelo módulo dele. Então dividido por 390. E o cálculo desse vetor vai dar o seguinte: 0,30 77i mais 0,2308 em J menos 0,9231 em K. Então esse é o vetor unitário relacionado. A partir desse vetor unitário eu vou descobrir aqui quem é o RCE, que vai ser igual ao módulo de RCE, que nós já temos, vezes o unitário de RCD. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter esse vetor, que vai ser multiplicado pela distância 260. Então, com isso, eu vou obter o vetor RCE. E o vetor RCE vai ser dado por 80 e mais 60J menos 240 em K. Então, esses números são decimais, tá? Então, 239,98. Então, 240. Essa aproximação a gente pode fazer sem problema nenhum. Bom, agora feito isso, nós precisamos calcular quem é o ponto E. Então, quem é o ponto E? E o ponto E, nós temos duas opções. Eu posso fazer na forma de pontos, né? RCE é igual a E menos C. Então, eu já tenho as coordenadas de C, subtraio. No caso, vai ser uma soma, né? Dessas coordenadas de CE. E aí eu tenho esse resultado. E a outra opção é montar vetores aqui de modo que eu conheça, né? Eu conheço aqui o vetor CD, conheço o vetor OC e tem como eu conhecer o vetor DE também, né? A partir disso eu consigo montar essa estrutura. Uma outra opção é eu conheço OC, eu conheço CE, então agora eu sei quem é OE, e OE é a própria coordenada do ponto.
Então, a partir disso, eu posso escrever o seguinte: ROC mais RCE é igual a ROE. E o ROC é o próprio ponto C. Então, nessa estrutura, eu tenho o seguinte: 80, 60 e menos 240 mais 0,0360. E aí, isso vai me dar 80, 60, 120. Então, meu vetor ROE vai ser 80i mais 60j mais 120k. A partir disso, então, eu consigo montar o vetor EG. Então, agora eu quero o vetor EG, que era o meu objetivo inicial. Então, esse vetor REG vai ser o ponto G. Então, o ponto G eu conheço. Ele tem 240 de distância em X. Não tem nada em... Não, melhor, tem Y, né? 150. E ele não tem nada em Z. Não é isso? Não. Troquei um número aqui. Ele não tem nada em X. E o Z dele é 240. Então, agora com o ponto C, melhor, com o ponto G e com o ponto E, que está aqui em cima, né? Isso aqui basicamente é o ponto E. Então, eu consigo montar esse vetor EG. Agora, então, o vetor EG vai ser dado por G menos E. Então, eu tenho menos 80, 150 menos 60, que vai dar 90j e mais 120 em K. Com o vetor EG eu tiro o seu módulo e a partir do seu módulo eu vou conseguir obter o vetor unitário. E o módulo dele é 170. A partir disso, então, eu tenho o vetor unitário. O vetor unitário dele vai servir para calcular essa força em EG. Então, a força em EG vai ser dada pelo módulo dessa força vezes o unitário EG. Então, agora eu tenho aqui que a força é 100 e o unitário EG vai ser esse número dividido por 170. Então, basicamente, eu tenho 100 dividido por 170, que é 0,58, e eu vou multiplicar por cada um. Então, a força EG vetorial vai ser menos 47i mais 52,9 mais 70,6 em K. Então, essa é a força EG. Agora, para obter essa força, a projeção, na verdade, eu tenho essa força EG e eu vou obter a projeção dela sobre o CE ou EC. E aí nós vamos obter aqui a força F. Então, a partir disso que nós vamos obter o próximo passo, que é a força paralela, não a EG, mas paralela a CD. Para obter essa força, nós precisamos do vetor EG, força, e do vetor unitário na direção de CD.
Teoricamente aqui eu tenho o vetor unitário na direção de CD em algum lugar. Aqui. Então aqui eu tenho o vetor unitário na direção de CD. Então copiando esse vetor para cá. E ele é dividido por 390. E aqui em cima eu tenho o vetor EG. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou obter o vetor paralelo. Lembrando que isso aqui é um produto escalar. Então, eu preciso multiplicar a coordenada a coordenada. Fazendo isso, eu vou ter menos 67,4 newtons. Então, quer dizer que ele aponta no sentido inverso do vetor CD. E é o que faz lógica mesmo, porque CD tem essa direção. Mas a minha força aponta para cá, para cima. Então, não faz sentido, né? A direção dele é essa, é DC. Então, tá tudo correto. Bom, a partir disso, nós vamos calcular agora o vetor, ou melhor, a intensidade dessa força. Não, intensidade não, o vetor, né, dessa força. Mas antes a gente pode fazer uma outra coisa. Eu posso calcular a intensidade do vetor ortogonal, que vai ser a raiz do vetor ao quadrado menos o vetor paralelo ao quadrado, no caso paralelo CD. E aí aqui eu tenho o quê? A intensidade do vetor paralelo, ela era 100, agora menos, ou melhor, mais 67,4 ao quadrado, tiro a raiz e vou conseguir obter o valor deste vetor. Então vai ser 100 67,4 e esse vetor vai ter então 73,9 newtons. A partir disso a gente pode calcular também o vetor paralelo a CD, que basicamente é o vetor menos o vetor ortogonal. Então, ou melhor, existe uma outra opção, talvez seja mais fácil, até porque a gente não tem o vetor ortogonal ainda, né? A gente só tem o vetor, a intensidade dele. Então a gente pode fazer o seguinte, pegar o módulo que a gente calculou aqui em cima, onde está? Aqui logo em cima, né? E através desse módulo multiplicar pelo unitário de CD, porque com isso eu vou conseguir obter essa força. Então basicamente o que eu vou ter é menos 67,4 vezes o unitário da direção. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou obter, colocar aqui embaixo, que esse vetor CD vai ser 67,4 dividido por 390. Então vai dar 0,17 negativo, que eu vou multiplicar por cada um desses números aí, né? 120. Então ele vai dar menos 20,7i, menos 15,6j e mais 62,2 em K.
E a partir disso, agora sim eu posso usar aquela outra fórmula para calcular o vetor ortogonal, onde eu vou usar aqui, o vetor ortogonal vai ser o vetor menos o vetor paralelo a CD. Lembrando que o vetor aqui é o vetor EG, né? Então, a partir disso, eu vou pegar o vetor EG, que está aqui em cima, e vou subtrair o vetor paralelo CD. Deixa eu devolver o paralelo, que está aqui embaixo. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter o vetor perpendicular, que vai ser 47 mais 20, depois 68,5 e mais 8,35. Lembrando que todos eles são dados em newtons. Então aqui nós obtivemos todos os vetores associados. E agora, vamos ver quantos faltam. Então, 2. Vamos ver se a gente consegue terminar essa parte. Aqui eu tenho uma viga. Essa viga está inclinada. Ela tem uma força aplicada num cabo, que é a força F, que está dada aqui. E a partir dessa força a gente quer descobrir algumas coisas. Então ele faz 4 perguntas que eu não coloquei elas aqui. Mas a primeira pergunta é: mostre que os vetores R1 e R2, R1 e RAB, e R2 e RAB são ortogonais. Então essa é a primeira pergunta que ele faz. E, na minha opinião, é a mais simples delas, porque tanto que ele está classificado como fácil, né? Nessas perguntas, basicamente a gente tem o seguinte: para um vetor ser zero a multiplicação, ou melhor, para um vetor ser ortogonal, eu tenho que a multiplicação escalar deles precisa ser nula. Então, R1 vezes R2 precisa ser igual a zero. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: menos 49i menos 4j mais 97k multiplicado escalar por R2, que é 10i mais 120j mais 10k, precisa ser igual a zero. Então, da primeira aqui, 49 vezes 4 é 196 positivo. 4, ou melhor, 49 vezes 10, né? Então eu tenho aqui menos 490. Depois eu tenho menos 4 vezes menos 4 vezes 120. Vou arrumar esse número aqui, 120. Vai dar mais. Isso vai dar 480. Negativo. Depois eu tenho 97 vezes 10, que vai dar 970. 490 mais 480 vai dar 970. Então isso aqui dá zero. E aí, o mesmo processo vocês vão fazer para mostrar R1 vezes RAB igual a zero. E o outro que vai ser R2 vezes RAB, que
também é igual a zero. Então, simplesmente fazer essa multiplicação aqui, que é bastante simples. Então, a segunda pergunta que ele faz, eu não vou fazer isso aqui não. Isso aqui eu vou deixar para vocês. A segunda pergunta que ele faz é as componentes da força em RAB. Então, eu tenho aqui a força F sendo aplicada e eu quero descobrir quais são as componentes dela em RAB. Então, basicamente, eu quero a projeção dessa força em RAB. E para isso, o que eu vou fazer é a força paralela a AB, ela vai ser dada pela multiplicação da força pelo vetor unitário em AB. Então agora eu preciso aqui do vetor AB e da força. Então a força é 0,3I mais 1,4J menos 1,8K. E isso eu vou multiplicar por RAB, 160I menos 20J mais 80K. E vou dividir pelo seu módulo, que o módulo de AB é 180. A partir disso, eu vou obter um número. Então, o número aqui, que é a força paralela a AB, que entre aspas aqui seria uma força horizontal na viga, esse número vai ser menos 0,689 kip. Então agora eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar de kip. O que é essa força? Provavelmente é desconhecida para vocês. E então é válido a gente tratar dela. O kip é o kilopound. E esse kilopound é igual a 1000 libras força. Então, é isso aqui, e equivale a 1000 libras força. E nós podemos fazer uma transformação, né, de kilopound para kilonewton. Então vamos observar como que isso vai ficar. Se eu tenho aqui um kip, eu vou transformar ele primeiro em libra força. Então eu tenho que 1000 libras força é igual a 1 kip. Depois eu vou precisar transformar a libra força em quilo. E eu tenho que 1 libra força é igual a 0,453 quilograma força. Depois disso eu vou transformar quilograma força em newton. Então eu tenho que 10 newtons são iguais a 1 quilograma força. E depois disso eu consigo transformar em kilonewton. Então aí eu vou precisar dividir por 1000, né? Porque eu tenho que o K do kilonewton ele vai ser igual a 1000. Então, nesse processo eu tenho kip, libra, quilograma e sobra kilonewton. Basicamente, se vocês observarem, o 1000 do kip vai simplificar com 1000 do kilonewton. Então vai sobrar 10 vezes 0,453. Então vai ser 4,53. Então 1 kip é igual a 4,53 kilonewtons.
Isso aqui foi só um adendo, a gente não vai fazer essas transformações agora. Então, dando continuidade aqui na letra B, eu posso também escrever agora uma expressão vetorial para essa força FAB. E essa expressão vai ser a força paralela que eu encontrei vezes o vetor unitário na direção de AB. Então, o vetor unitário na direção de AB eu já tenho aqui em cima, que eu já utilizei ele. E eu vou multiplicar ele pelo 0,689. E aí eu vou obter um vetor para essa força aqui, AB. Então esse vetor vai ser dado por dessa forma. Então esse é o meu vetor paralelo à direção AB. Vou descer isso aqui porque a gente ainda tem mais duas perguntas. Então na letra C, ele pede agora para fazer a mesma coisa, só que em função das componentes em R1. Então agora o que eu quero é um vetor paralelo a R1. Então eu vou de novo pegar o meu vetor força e multiplicar pelo vetor unitário de R1. Então, recuperando aqui essa expressão, a força, ou melhor, a força é essa. Mas eu creio que nós não temos expressão para R1 calculada. Então, R1 é menos 49 menos 4 mais 97. Então, o módulo de R1 vai ser 108,7. E aí eu vou fazer essa multiplicação. Com isso eu vou obter um vetor paralelo a R1 que vai ter o valor de menos 1.792, no caso em Kip. Depois nós vamos fazer o mesmo processo, obter a força na sua forma vetorial, onde eu vou ter o F paralelo a R1 multiplicado pelo vetor unitário de R1. E então eu tenho aqui o meu vetor unitário de R1 e o meu valor do módulo é menos 1.792. Então, fazendo essa conta, nós obtemos o vetor, eu coloquei AB, né? Não é AB, é R1. O vetor paralelo a R1. Então, esse vetor vai ser 0,808i menos 1,6K. E é isso aqui também, né, é dado em Kip, da mesma forma daqui de cima. E aí ele vem com a última pergunta, que é a D, que agora ele quer saber esse vetor
paralelo a R2. Então, o mesmo processo. Vou precisar calcular agora o vetor com produto escalar entre ele e o unitário de R2. E a força continua sendo a mesma. Só resta escrever o vetor dr2. Então é 10, 120, 10. E aí isso vai ser dividido, né, pelo módulo de R2. E o módulo de R2 vai ser 120,8. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter aqui que o módulo da força R2 é 1.266 kip. Agora, para calcular o vetor força, que é paralelo a R2, nós vamos pegar esse valor, né, que é o 1.266, e multiplicar pelo unitário de R2. Então, 1.266 vezes esse vetor unitário aqui, e isso vai me dar a força F paralela a R2. Fazendo essa conta, nós vamos obter 0,105 em I mais 1,26 em J mais 0,105 em K, também em kip. E aí, só voltando, observem o seguinte: a força paralela em RAB é uma força que aponta nesse sentido. Força paralela em R2 é uma força que aponta para cima. E a força paralela em R1 é uma força que aponta para o lado. Então, na verdade, a força paralela em R2 é uma força sim. E ela está apontando para cima da viga, como se tivesse uma carga presa bem aqui na ponta. Ou puxando para baixo ou para cima. No caso, vai ser para cima. A força em RAB, na verdade, é uma força normal. É uma força axial nessa viga. E é uma das coisas que vocês muito vão fazer quando chegarem em resistências materiais. E a força R1 talvez seja menos comum aqui. Mas seria uma força que está perpendicular à alma da viga, né, que seria essa parte aqui de baixo. Então eu tenho, já aproveitando, eu tenho duas mesas, né, uma mesa superior, uma mesa inferior, e a alma, que é essa vertical desse I, né, aqui eu tenho uma viga em I. Bom, faltam alguns, na verdade, né, esse daqui e mais dois. Então eu vou parar esse vídeo e vou fazer outro para finalizar.